Sejam bem-vindos ao Bookcast, o podcast para quem gosta de ir a fundo, sabe? Mergulhar de cabeça em livros que provocam, que mexem com a gente. Eu sou o Júlio e tô aqui para te guiar nessa viagem. E eu sou a Vanessa e tô pronta para explorar ideias que podem virar tudo de cabeça para baixo. E no episódio de hoje, a gente vai desvendar os mistérios, as controvérsias de A Conspiração Atlante. É do Eric Dubay. E já aviso, preparem-se para uma viagem alucinante, por um labirinto de teorias da conspiração, viu? Vão questionar tudo o que você achava que sabia sobre história, poder, até sobre a realidade. O Dubey não tá pra brincadeira, não. Ele já chega com tudo, falando que uma elite global, tipo, super poderosa e conectada, controla tudo que acontece no mundo. E sabe pra quê? Pra criar um governo mundial único. Parece até ficção, mas ele jura que é verdade. E para sustentar essa ideia, ele dá vários exemplos que realmente te fazem pensar, sabe? Tipo, a criação do sistema da Reserva Federal. Para ele, foi tudo planejado por essa elite para dominar a economia global. As crises, os booms econômicos, as guerras. Tudo orquestrado, tudo parte de um plano. E a mídia entra nessa também, né? Pro Dubey, ela é tipo um megafone da elite, usada pra moldar a opinião das pessoas e fazer todo mundo concordar com os planos deles. Meio assustador, né? É tipo uma lavagem cerebral em massa, né? E essa elite, para colocar os planos em prática, usa sociedades secretas, tipo a maçonaria. Ele mergulha fundo nos símbolos, nos rituais dessas organizações, traçando conexões com figuras históricas, eventos, até com a nota de $1. E essa parte é muito interessante. Ele disseca a nota de dólar, sabe? Conectando cada detalhe com as escolas de mistério antigas, com a estrutura de poder da elite global. É como se cada símbolo escondesse um segredo milenar. E falando em segredos, o Dubey coloca a história oficial em xeque. Ele apresenta outras versões para eventos históricos, tipo o naufrágio do Lusitânia, o incidente do Golfo de Tonkin. Para ele, foram tudo armações para justificar guerras. E não para por aí. Ele questiona tudo sobre o atentado de Oklahoma City e, claro, o 11 de setembro. Ele duvida das versões oficiais e fala sobre conspirações e encobrimentos. Aí ele argumenta que essa história de esconder o conhecimento sempre aconteceu, sabe? A destruição de bibliotecas antigas, a perseguição aos gnósticos, até o jeito que a gente aprende nas escolas, tudo para controlar a gente, para manter a gente na ignorância. E a indústria farmacêutica? Não deixa barato para ela, não. Acusa de esconder tratamentos alternativos enquanto lucra com as doenças. Ele questiona até as vacinas, falando dos riscos que elas podem ter e especulando sobre os motivos por trás do uso em massa. E aí ele também questiona. Ele não acredita que o HIV seja a única causa e critica os medicamentos, tipo o AZT. Ele abre os olhos para uma realidade que a gente não vê ou não quer ver. E aí, quando você pensa que já viu de tudo, ele vai mais fundo ainda, explorando a teoria da Terra plana, o geocentrismo, ele desafia a física, a astronomia, tudo que a gente aprendeu. Ele mexe com a nossa cabeça. E tem a manipulação do tempo, dos calendários. Para ele, tudo isso influencia a gente e pode ser usado para controlar a gente. Ele até critica o calendário gregoriano. O Dubey faz a gente questionar tudo, sabe? Duvidar de tudo, repensar a nossa existência. É uma viagem que te deixa, no mínimo, intrigado. É muita informação para digerir de uma vez, né? A gente precisa respirar fundo e analisar com calma. E na próxima parte da nossa imersão em A Conspiração Atlante, a gente vai mais a fundo nas evidências e nos argumentos do Dubey. Vamos desvendar os mistérios e as controvérsias que essa obra levanta. Preparem-se. O Dubey não tá sozinho nessa, né? Tipo, muita gente apoia essas teorias da conspiração. Ele cita vários autores, pesquisadores, e também questiona tudo que a gente acredita. Sim, ele menciona o Alex Jones, né, aquele cara famoso no mundo das conspirações. E tem outros também, como Fritz Springmeier, que escreveu Bloodlines of the Illuminati, um livro que fala sobre famílias poderosas e suas ligações com sociedades secretas. É como se ele estivesse montando um quebra-cabeça gigante, sabe? Conectando a história, a política, o ocultismo, para mostrar essa conspiração global. E para dar mais força para os argumentos, ele usa citações de pessoas importantes, tipo presidentes americanos. O Woodrow Wilson e Franklin D. Roosevelt, né? Eles falaram em discursos sobre poderes ocultos controlando o mundo. Usar as palavras deles para defender as teorias é bem esperto, né? Total. E ele não usa só fontes atuais, não. Ele pesquisa autores antigos também, tipo a Nesta Webster e o Manly P. Hall, que estudaram maçonaria e outras sociedades secretas. Ele usa esses autores para mostrar que essas organizações existem há muito tempo, influenciando tudo por trás dos panos. E a análise que ele faz da nota de $1, aquilo é de explodir a cabeça. Verdade. O jeito que ele desvenda cada símbolo, cada detalhe, é incrível como ele conecta tudo com a maçonaria e outras sociedades secretas. A nota de $1 vira tipo um mapa da conspiração na mão dele. A pirâmide, o olho que tudo vê as frases em latim, tudo tem um significado oculto, sinistro, sabe? E ele não para na nota de dólar. Ele fala do obelisco de Washington, da Estátua da Liberdade. Tudo vira símbolo fálico, referência a deuses pagãos.
É como se ele estivesse decifrando um código secreto. Ele mostra que a realidade é muito mais complexa, muito mais obscura do que a gente imagina. É um mergulho no mundo dos símbolos, das interpretações, dos significados ocultos. Nada é o que parece. E o jeito que ele usa eventos históricos para defender as teorias. Tipo, ele questiona o assassinato do John F. Kennedy, o atentado de Oklahoma City, 11 de setembro. Ele diz que tem muito mais coisa por trás dessas histórias. Ele levanta dúvidas, mostra evidências, questiona testemunhas. Ele te coloca na posição de detetive, te faz investigar os fatos e buscar a verdade. É intrigante como ele remonta esses eventos. Como se estivesse juntando as peças de um quebra-cabeça. E a mídia também não escapa, né? Claro que não. Para ele, a mídia é cúmplice da elite global, espalhando propaganda e notícias falsas. Ele diz que a mídia, controlada por poucas empresas, distorce os fatos, esconde informações importantes e manipula as pessoas para servir aos interesses da elite. É o poder da mídia sendo usado para controlar a gente. Ele faz a gente questionar tudo que a gente lê, tudo que a gente vê na TV e na internet. Será que a gente está sendo manipulado? Será que a gente está recebendo só uma versão da história? É de arrepiar, né? É de fazer a gente repensar tudo que a gente acredita. E aí, quando a gente pensa que ele já explorou tudo, ele vai ainda mais fundo, questionando a própria realidade do universo. A coisa fica surreal, terra plana, geossincrismo. Ele desafia a física, a astronomia, tudo que a gente aprendeu na escola. É como entrar na Matrix, sabe? Tudo é possível, nada é o que parece. E a manipulação do tempo, dos calendários, essa teoria é fascinante. Ele fala que o jeito que a gente mede o tempo influencia a nossa percepção da realidade, que isso pode ser usado para controlar a gente. É como se a gente fosse prisioneiro do tempo, controlado por um sistema que cria uma realidade artificial. E ele propõe que a gente se liberte disso, que a gente se conecte com ciclos naturais, com o ritmo do universo. Ele fala do número 13 do 666. Para ele, não são só números, são códigos, mensagens da elite global para quem sabe interpretar. É como se ele estivesse ensinando a gente a decifrar a realidade, a ver os sinais ocultos. E a crítica que ele faz à religião? Ele não tem medo de tocar nesse assunto, não? Ele fala que as religiões são ferramentas de controle, usadas para manipular as pessoas. Cristianismo, judaísmo, islamismo, tudo visto como um instrumento de dominação, que nos afasta do verdadeiro conhecimento espiritual. Ele questiona a história de Jesus, critica a Igreja Católica, fala da ligação das religiões com cultos pagãos. É um ataque frontal à fé que faz a gente repensar o papel da religião na história e na sociedade. Ele quer que a gente questione as verdades absolutas, os dogmas, as crenças que nos foram impostas. Ele quer que a gente busque uma espiritualidade autêntica, livre das religiões, conectada com a nossa essência. É um chamado para despertar, para buscar um significado, um propósito para a nossa vida. É como se ele estivesse nos libertando de uma prisão mental. E você, o que acha de tudo isso? As teorias do Dubai são perturbadoras, né? Fascinantes, assustadoras. É uma coisa para assimilar, né? Mas é importante a gente analisar tudo com calma, com cuidado, sem se deixar levar pela emoção. A gente precisa ter a mente aberta, mas também ter os pés no chão. O Dubai nos dá um monte de ideias, a gente precisa saber filtrar, separar o que faz sentido do que não faz. E na próxima parte a gente vai explorar as consequências, os desafios que essa obra nos apresenta. Preparem-se para uma viagem ainda mais profunda. Nas últimas partes a gente viu as ideias do Dubey sobre a elite global, a manipulação da história, a mídia e até a teoria da Terra plana. É muita coisa, né? E ele continua. Ele critica o sistema de ensino também. Diz que, em vez de ensinar a GG pensar por conta própria, a escola forma pessoas obedientes, que não questionam nada. Ele compara as escolas com fábricas de robôs que produzem trabalhadores que só sabem obedecer. É radical, mas faz pensar, né? Qual o objetivo da educação? Formar cidadãos críticos ou só mão de obra barata? Pois é. Ele critica esse modelo de ensino que só quer que a gente decore as coisas, sem entender o contexto, sem pensar criticamente. E essa obsessão por provas e notas, ele diz que isso mata a criatividade e o prazer de aprender. Ele fala de uma educação mais humana, que valorize a individualidade, a curiosidade, a capacidade de pensar por si mesmo. E ele questiona a influência de figuras como John Dewey e Rockefeller na educação americana. Para ele, eles moldaram o sistema para servir a elite global. É polêmico, mas faz a gente pensar, né? Quem controla a educação? Quais são os interesses por trás disso? Será que a gente está sendo preparado para ser livre ou para ser só mais uma peça do sistema? E a crítica dele à indústria farmacêutica? Ele acusa de lucrar com a doença, esconder tratamentos alternativos, de vender remédios que fazem mais mal do que bem. A questão das vacinas é um ponto bem polêmico. Ele é contra, diz que é arriscado, desnecessário. Ele defende a imunização natural, questiona a eficácia e a segurança das vacinas, cita estudos e casos para provar o ponto dele.
Ele chega a dizer que a indústria farmacêutica, junto com os governos e organizações internacionais, faz propaganda de vacinação em massa para ganhar dinheiro e controlar a população. É uma teoria da conspiração que causa muita discussão, né? E ele critica o uso de medicamentos como o AZT no tratamento da AIDS também. Diz que é tóxico e ineficaz. E questiona até a existência do vírus HIV. Ele vai contra a ciência nesse ponto. Mas faz a gente pensar sobre os interesses da indústria farmacêutica, né? Ele defende tratamentos alternativos, tipo a medicina natural e a nutrição, para fortalecer o sistema imunológico. Mas é importante lembrar. O que ele fala sobre a indústria farmacêutica e as vacinas é polêmico e não tem comprovação científica. Sim, a gente precisa procurar informação em fontes confiáveis e conversar com médicos antes de tomar qualquer decisão sobre a saúde. Mas a crítica do Dubey nos faz pensar sobre a relação entre a indústria, a saúde pública e os interesses econômicos, né? Ele nos incentiva a questionar, a procurar outras perspectivas sobre a saúde e a cuidar do nosso bem-estar. E as ideias dele sobre a Terra plana e o geocentrismo. Ele desafia a visão de que a Terra gira em torno do Sol. Ele diz que a Terra é o centro do universo, que o Sol e os outros astros giram em torno da gente. Ele apresenta evidências e argumentos que, para ele, comprovam isso. Ele diz que essa teoria de que o Sol é o centro foi criada para nos desconectar do nosso lugar no universo e nos controlar. É uma ideia que coloca a gente em um lugar especial no cosmos, mas que também nos faz pensar. Quem define o que é verdade? E a manipulação do tempo, dos calendários. Ele fala que o calendário gregoriano que a gente usa pode ter sido criado para nos desconectar dos ciclos naturais e nos tornar dependentes do sistema. Ele critica o uso de relógios, dias úteis, semanas de trabalho. Para ele, tudo isso nos controla, nos coloca em uma rotina artificial. É uma crítica ao ritmo da vida moderna, né? Ele fala que a gente precisa se reconectar com a natureza, viver em harmonia com os ciclos naturais. E ele também fala sobre o uso de cogumelos mágicos em culturas antigas. Ele diz que esses cogumelos eram usados para expandir a consciência, ter experiências espirituais e se conectar com o divino. Ele fala do uso em rituais amânicos, em religiões antigas, e sugere que era um caminho importante para o desenvolvimento espiritual e a busca por conhecimento. Ele diz que a elite global proibiu o uso desses cogumelos, porque tem medo do poder da expansão da consciência e do acesso a conhecimentos ancestrais. Ele nos convida a repensar o papel dos cogumelos na história e a considerar o potencial deles para cura, criatividade e transcendência. A Conspiração Atlante é um livro que te leva para um mundo de ideias, teorias e questionamentos. É um convite para abrir a mente, questionar tudo e buscar uma nova compreensão da realidade. Com certeza. O Dubey nos dá muita informação e a gente precisa saber filtrar, usar o senso crítico. O importante é não acreditar em tudo sem questionar, mas usar as teorias da conspiração como um estímulo para pensar, para pesquisar e para buscar conhecimento. E aqui a gente termina a nossa imersão em A Conspiração Atlante, do Eric Dubey. Esperamos que essa viagem tenha sido interessante e inspiradora para você. Lembrem-se, a busca por conhecimento nunca termina. Mantenha a mente aberta, questionem tudo e continuem explorando o mundo ao redor. E até a próxima, no Bookcast, onde a gente vai continuar desvendando os livros que nos desafiam, intrigam e nos fazem pensar fora da caixa.